A oxidação química é um processo que demonstra grande potencial no tratamento de efluentes contendo compostos tóxicos não biodegradáveis. Através de reações químicas de oxidação, podem degradar-se componentes orgânicos tóxicos, diminuir a CQQO e a intensidade e cor dos efluentes. Os processos oxidativos convencionais utilizam como agentes oxidantes o oxigênio, ozono, cloro, hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio. Existem numerosos compostos que são resistentes à ação direta dos agentes oxidantes convencionais. Neste caso, torna-se necessário recorrer a processos de oxidação avançada. Os processos oxidativos avançados baseiam-se na formação de radicais hidroxilo. Estes radicais têm o potencial de oxidação bastante elevado e são capazes de reagir com praticamente todas as classes de compostos orgânicos. A grande vantagem desses processos é serem processos destrutivos, isto é, os contaminantes são destruídos quimicamente, em vez de sofrerem apenas uma mudança de fase, como sucede, por exemplo, em processos de adsorção, filtração e afins. Se a extensão da oxidação for suficiente, pode até atingir-se a total mineralização dos compostos orgânicos e obter CO2, água e íons orgânicos. Também são processos limpos e seletivos, não geram lodo e produzem substâncias quimicamente menos tóxicas e mais facilmente biodegradáveis. Os vários processos de oxidação química avançada encontram-se divididos em dois grupos, processos homogêneos e processos heterogêneos. Os primeiros ocorrem numa única fase e utilizam ozônio, peróxido de hidrogênio ou reagente de Fenton como geradores de radicais hidroxilo. A reação de Fenton, definida hoje como a geração catalítica de radicais hidroxilo a partir da reação em cadeia entre o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio em meio ácido, tem demonstrado ser bastante eficiente na oxidação de compostos orgânicos tóxicos e não biodegradáveis. Entre suas principais aplicações podemos destacar tratamento de água na refinaria de petróleo, produtos químicos e farmacêuticos, tratamentos de resíduos orgânicos, plásticos e outros. O processo Fenton apresenta algumas vantagens, tais como ser um processo operacional simples que não exige a necessidade de equipamentos complexos e condições extremas e opera com um catalisador de baixo custo. Entretanto, compostos como ácido acético, acetona, ácido maleico, entre outros, não são eficientemente oxidados. Os principais fatores que afetam o processo Fenton são o pH, que deve estar na faixa compreendida entre 2,5 e 3, a relação mássica entre o íon Fe2+, e o peróxido de hidrogênio, que deve estar entre 1:5 a 1:25, e a temperatura, cuja taxa de degradação aumenta com o aumento da temperatura, até atingir a faixa entre 40 e 50 graus, quando a eficiência do processo começa a diminuir pela decomposição do peróxido de hidrogênio. O objetivo deste experimento é a determinação da degradação de um efluente sintético contendo 250 mg por litro de azul de metileno através da oxidação química realizada pelo processo Fenton. O azul de metileno é um composto utilizado como corante bacteriológico e como indicador, e possui muitas aplicações nos mais variados campos, como a biologia e a química. A solução mãe foi preparada contendo 1 litro da solução azul de metileno, na concentração de 250 ml por litro, com pH 2,5. Então, adicionou-se 1 ml em balão volumétrico e completou-se com água destilada até 100 ml, e foi feita a leitura em espectrofotômetro, ajustando o comprimento de onda. A solução mãe foi dividida igualmente em 2 beckers, com volumes próximos de 0,5 litros. No becker 1, adicionou-se 450 mg de sulfato ferroso hidratado sólido, o catalisador da reação, e levou-se soluções para agitação de 90 rpm. A solução de peróxido, previamente preparada, continha 2 ml de peróxido de hidrogênio a 30%, e quando esse foi adicionado, ligou-se o cronômetro. O becker 1, contendo o catalisador, apresentou mudança logo em seguida, e então, a cada 15 minutos, foram retiradas alíquotas pelo período total de 1 hora e levada ao espectrofotômetro para análise, sendo que a solução sem o catalisador era primeiramente diluída para então ser medido o comprimento de onda.
Ao final de 1 hora, a solução do Becker 1 foi neutralizada com hidróxido de sódio, com o auxílio de um pH-metro, até atingir a condição de pH igual a 7, para que então fosse possível a visualização da coagulação e posteriormente a decantação. Ao final, quando havia cerca de 10 centímetros de precipitado, uma alíquota de solução nadante foi recolhida para análise. Analisando os dados da reação de oxidação sem adição do catalisador, sulfato ferroso, notamos que há um acréscimo inesperado de 250 mg por litro até em torno de 310 mg por litro, no tempo de 30 minutos. Então houve um leve decréscimo até o valor de 306 mg por litro. O comportamento e o resultado esperado era que houvesse uma diminuição dessa concentração de efluente e ocorreu o contrário por possíveis razões. Equipamento de medida de absorvância não tão preciso, meio muito turvo, dificultando ainda mais a leitura do mesmo, meio reacional não era perfeitamente agitado, logo a alíquota retirada para a leitura da amostra pode não representar o comportamento de todo o meio, haver a possibilidade de formação de CO2 e O2, pois a reação podia ainda estar ocorrendo no interior da cubeta. Com nossos dados foi possível plotar o comportamento do caso sem catalisador, obtendo assim a reta mostrada na figura. Como houve um comportamento inesperado do experimento, a reta obtida e os parâmetros obtidos a partir dela não são de extrema confiança. Porém, com esses dados obtivemos a constante da reação, sendo ela K igual a 0,730 mg por litro minuto. O valor é tido como estimado devido ao comportamento inesperado do experimento. Observando o valor dessa constante, podemos afirmar que ela representa uma reação lenta. Na reação com catalisador, é possível notar o rápido decaimento da concentração de azul de metileno apenas observando o meio, que já nos primeiros segundos tem sua coloração alterada, de um azul escuro para um tom de amarelo escuro. Sem nem mesmo olhar aos números para esse caso, podemos afirmar que a presença do sulfato ferroso no meio é muito eficiente apenas pelo fato de visualmente termos a confirmação de uma boa cinética devido à mudança de cor, instantânea. Comportamento esse esperado, pois o sulfato ferroso em meio ácido com peróxido de hidrogênio gera uma grande quantidade de radicais hidroxilas, os quais são extremamente reativos. Observando agora os números, vemos a grande queda de concentração do efluente de 250 mg até 4 mg por litro, demonstrando assim a eficiência do processo, agora em números. O que não necessariamente indica o término das reações oxidativas. Os radicais gerados podem ainda estar degradando outros compostos provenientes da degradação do azul de metileno, os quais não são quantificados na faixa de comprimento de onda utilizada em nossas medições. A reação de oxidação do azul de metileno com oxigênio, além de formar dióxido de carbono e água, forma também ácidos minerais fortes, sendo eles ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido sulfúrico. A formação desses ácidos justifica a diminuição do pH no decorrer da reação do meio. Os produtos gasosos liberados pela reação no meio ambiente são dióxido de carbono, proveniente da própria reação, e oxigênio não consumido, proveniente da decomposição da água oxigenada. Após esperar cerca de alguns minutos, ao final do experimento, observamos que o lodo se decantou rapidamente, ficando clara a divisão entre a fase sólida e a fase sobrenadante, como notado nas figuras a seguir. Realizando a medida do sobrenadante da solução, obtivemos o valor apontado na imagem. Podemos concluir que o processo Fenton foi muito efetivo e se realizássemos medidas filtrando a nossa amostra ou esperando a decantação dos sólidos, como foi feito nessa última medida, teríamos medidas mais verossímeis.